Comissão de Finanças acaba de finalizar a primeira sabatina do dia, que foi com o candidato João Alfredo de Souza Ramos. Nós vamos conhecer agora o segundo candidato próximo a ser sabatinado na sessão de hoje, com a repórter Larissa Lacerda. Larissa. O próximo candidato a participar da sabatina de hoje é o contador Valcir Gonçalves. Por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo? O senhor tem 2 minutos. Bom dia. Vejo que eu tenho capacidade técnica e profissional para ser um conselheiro do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas passa por desafios e oportunidades. Entre eles, a ficha limpa, as auditorias operacionais, as auditorias ambientais. Então, chegarei ao Tribunal de Contas para ser um conselheiro proativo, que em momento algum me silenciarei sobre aqueles que não querem um serviço público de qualidade. Então, serei proativo. Então, usarei das medidas cautelares para chegar nos meus objetivos, mas também buscarei o apoio de todos os outros conselheiros e da sociedade. Ainda resta um tempinho para o senhor responder. O senhor deseja utilizar o tempo? Sim. Hoje apresentarei um conceito diferente de grau de satisfação do Tribunal de Contas junto à sociedade. Esse critério parece um pouco difícil de ser alcançado, mas é aquilo que a gente prega como serviço público tem que ser de qualidade e continuar com qualidade. Esse critério usa 5 graus de comportamentos. Parece um pouco militar, mas trazendo para o serviço público, vocês vão ver que busca principalmente a continuidade do serviço público. É isso que eu tenho a apresentar aqui hoje e tenho certeza que vou ser bem compreendido. Obrigada pelas informações. E agora continuamos os trabalhos conduzidos pelo deputado estadual Ataíde Armani. Nós aguardamos o retorno dos trabalhos a qualquer momento para a segunda sabatina da sessão de hoje, que vai ser com o contador Valcir Gonçalves da Silva. Lembra você que está nos assistindo que os trabalhos são conduzidos pelo deputado Ataíde Armani. Declaro reabertos os trabalhos da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle de Tomada de Preço. Passamos, a partir desse momento, passar a palavra ao próximo candidato, Dr. Valcir Gonçalves da Silva, para fazer sua explanação pelo prazo de 10 minutos, prorrogável por mais 10 após o toque da campainha. Com a palavra. Aguardamos o início da explanação do segundo candidato do dia. Bom dia a todos. Peço licença a Vossas Excelências para discursar hoje nessa Casa de Leis. Peço licença também para citar positivamente o nome de alguns de Vossas Excelências no decorrer da minha fala. Agradeço a Deus e a todos que estão presentes nessa arguição. Agradeço principalmente a minha esposa Cleidiane, a minha filha Isadora, minha mãe Elizabeth, a minha irmã Valma, a minha colega de trabalho Aldinê, a meu colega de trabalho Anderson e meu colega contador Valdeir, e meu colega Heitorion também. Agradeço ainda a mesa diretora da Assembleia Legislativa por ter proposto a minha candidatura. A mensagem que eu tenho a passar hoje é: o serviço público prestado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem que ser excepcional.
Vocês podem estar imaginando que já viu algo parecido. Sim, o ex-governador Paulo Hartung luta muito pelo serviço público de qualidade. Ele luta pelo serviço público em geral. Mas o que eu disse foi, o serviço público prestado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem que ser excepcional. O deputado da Vitória não está aqui presente hoje, mas cito o nome dele. E todos os militares que estão me ouvindo compreendem o que eu estou dizendo, pois faço correlação ao comportamento disciplinar militar. O serviço público prestado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem que ser excepcional. Serviço público excepcional é aquele que foi aprimorado, passou a ter qualidade, mantém-se em alto nível e, principalmente, seja referência para todos os outros. Nesse sentido, o Tribunal de Contas, prestando serviço excepcional, será destacado dentre os demais tribunais de contas do Brasil. O serviço público excepcional é possível. Todavia, mudanças de paradigma são necessárias, principalmente no entendimento do que é ser servidor público. Quando eu decidi ser servidor público, eu sabia exatamente o que queria e onde pretendia chegar. Eu queria ser um profissional servidor público. Nesse sentido, é preciso compreender o real significado da palavra servir. Servir significa estar à disposição da sociedade para as suas necessidades. Servir significa agir dentro dos princípios da ética, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade, da eficiência, da legalidade, além de outros princípios. Assim, peço licença ao deputado Ataíde Armani para plagiá-lo. Tenho orgulho de ser servidor público. Repito, tenho orgulho de ser servidor público. Ser um profissional servidor público é buscar incansavelmente o serviço público de qualidade. Assim, tenho orgulho de ser servidor público e buscar um serviço público de qualidade. Outro ponto é, onde quero chegar? Coloquei como meta, na minha carreira profissional, trabalhar no Tribunal de Contas. Como conselheiro, seria o esplendor. Mas como seria possível? Deus nos deu o livre-arbítrio, e acredito que todos nós temos a capacidade de escolher nosso destino. Alguns decidem ser parlamentar, mesmo sem aprovação do pai. Outros saem da carreira militar, sem aprovação do pai. Outros ainda decidem ser advogado, médico, político. O que essas pessoas têm em comum? Com a graça de Deus, a capacidade de escolher seus destinos. Nesse sentido, estou aqui trilhando o caminho do meu destino, concorrendo a uma vaga disputada por mais 20 notáveis profissionais, mas que, no entanto, só um será o escolhido para tão grandioso cargo. Aqui eu quero chegar. Vamos dizer que eu cheguei. E agora, José? Do poema de Carlos Drummond de Andrade. Deputado José Esmeraldo, dê-me seu senso crítico construtivo. Deputado Hércules da Silveira, dê-me seu espírito jovial de luta. Pois chegarei ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo para ser um conselheiro proativo. É que nos meus 34 anos de serviço que terei pela frente, em momento algum, me silenciarei sobre aqueles que não querem um serviço público de qualidade. Com o apoio dos membros do Tribunal de Contas, dos servidores públicos, do Legislativo e, principalmente, da sociedade organizada, faremos com que,
o serviço público prestado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo seja excepcional. A Constituição Federal, a Constituição Estadual e a legislação infraconstitucional estabelece várias competências ao Tribunal de Contas. Essas competências constituem um verdadeiro poder-dever de agir. Assim, é obrigação do Tribunal de Contas agir. Mas o agir tem que ser prévio e concomitante, e somente em último caso, o agir a posteriori. Agir somente após o fato consumado compromete sobremaneira o seu dever de controlar os recursos públicos. E é o que, de regra, acontece hoje no Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Uma outra constatação que eu posso apresentar é que foi obtida junto a alguns ordenadores de despesas. A maioria deles fala a mesma coisa. Para ser ordenador de despesa, tem que ser louco. Em grande parte, isso é verdade, pois, ao aceitar a incumbência de ordenar, aceita também a responsabilidade de gerir recursos públicos. Todavia, peculiaridade do caso concreto obriga o ordenador de despesa a tomar decisões de pronto atendimento, a qual pode, num primeiro momento, ferir o princípio da legalidade, mas que é perfeitamente moral, eficiente e razoável. Assim, o Tribunal de Contas, como casa julgadora, deveria agir também como casa orientadora, para que as políticas públicas sejam implementadas com o ordenador de despesa agindo com segurança jurídica para alcançar a eficácia, a eficiência e a efetividade. Concluindo, repito uma vez mais, o serviço público prestado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo tem que ser excepcional. Obrigado. Muito obrigado, doutor Valcir Gonçalves da Silva, inclusive pela citação do meu nome. Eu me orgulho de ser político. Após ouvir Vossa Senhoria, nós passamos aos deputados inscritos para seu questionamento. Primeiro deputado, pela ordem, deputado José Esmeraldo. Bom dia a todos. Queria saudar a mesa sempre tem que ser saudada. Nosso amigo Taíde Armando, presidente, querida deputada Luzia Toledo, nossa querida deputada Lúcia Dornelas, amigo Euclério Sampaio, nosso amigo doutor Hércules. Queria fazer uma saudação também à filha do candidato. Acho muito importante ela estar aqui, a Isadora. Quero saudar também a esposa do candidato, Cleidiane. Saudar também a irmã Valma Gonçalves. E, por último, e a mais importante de todas, a mãe do candidato, dona Elizabeth Gonçalves. Primeira pergunta que vou fazer ao Valcir Gonçalves da Silva, contador. Valcir, fazer devagar, presta atenção. Quais as garantias constitucionais concedidas ao Tribunal de Contas da União para garantir sua independência orgânica? Essa é a primeira pergunta. Se quiser, eu repito. Tenho tempo para repetir. Posso repetir?
quais as garantias constitucionais concedidas ao Tribunal de Contas da União para garantir sua independência orgânica. O Tribunal de Contas, os tribunais de contas, têm autonomia financeira, administrativa e de gestão para desenvolver um serviço para a sociedade com independência. Concluiu? Sim. Segunda pergunta. De acordo com a Constituição Federal, a competência para legislar sobre normas gerais de direito financeiro se estabelece de qual forma? Vou repetir. De acordo com a Constituição Federal, a competência para legislar sobre normas gerais de direito financeiro se estabelece de qual forma? Perfeitamente. A Constituição estabelece que direito financeiro será através de lei complementar. A Constituição atual é de 1988. A lei que rege o direito financeiro no Brasil é a Lei 4320 de 1964. Está previsto na Constituição Federal que vai surgir uma lei sobre direito financeiro no Brasil, uma lei complementar. Todavia, essa lei ainda não foi editada. Então, o que rege hoje é a Lei 4320 e a competência para legislar sobre direito financeiro em âmbito nacional é Lei Complementar Federal. Concluiu? Sim, senhor. Terceira e última pergunta. Para publicar edital de licitação, a administração precisa da aprovação prévia do Tribunal de Contas? Vou repetir. Para publicar edital de licitação, a administração precisa da aprovação prévia do Tribunal de Contas? Entendi perfeitamente a sua pergunta. A resposta é não, mas vou dizer por que não. Vamos pegar o caso específico do Espírito Santo, 78 municípios. Ainda o governo federal, vamos pegar o governo estadual. O governo estadual tem 98 unidades gestoras. Cada unidade gestora dessa faz licitação. Então, 98 do governo estadual, mais 78 municípios. Todas elas fazem licitação. Vamos colocar que cada um fizesse 10 licitações por mês. Seria trabalho sobremaneira para o Tribunal de Contas. Não daria conta desse trabalho. Então, o processo de licitação, o edital de licitação tem que passar pelo Tribunal de Contas? Não. Outra nuance. É obrigação do Tribunal de Contas monitorar? Sim. Então, não é obrigação do governo ou dos licitantes enviar o processo até o Tribunal de Contas, mas é obrigação do Tribunal de Contas monitorar o que está acontecendo no Estado. Então, essa é a resposta. Agradeço a você. Taide,
Segundo Luzia Toledo, estou contemplado. Muito obrigado, deputado José Esmeraldo, pela sua explanação. Eu gostaria de passar a palavra agora à deputada Luzia Toledo. Renovo meus cumprimentos à mesa e a todos e a todas que estão aqui presentes, de uma forma especial à família do senhor Valcir Gonçalves da Silva. Quero dizer que a família sempre é muito importante, é o sustentáculo da sociedade. E tenho certeza que ele está muito mais completo vendo a sua família ir em frente. Então, quero cumprimentá-lo, portanto, senhor Valcir Gonçalves da Silva, e quero lhe fazer uma única pergunta. No artigo 9º do Código de Ética, fala sobre competências da Comissão de Ética do Tribunal de Contas. O senhor saberia citar essas competências? Perfeitamente, Quer que eu leia outra vez? Sim. No artigo 9º do Código de Ética, fala sobre as competências da Comissão de Ética do Tribunal de Contas. O senhor saberia citar essas competências? Perfeitamente, Vossa Excelência. Primeira coisa é separar qual código de ética está falando, dos conselheiros ou dos membros do Tribunal de Contas? Estou falando dos membros ou dos servidores? Estou falando, não estou falando do servidor, estou falando do tribunal. Certamente. A competência da Comissão de Ética do Tribunal de Contas para casos no Código de Ética dos Conselheiros. A comissão tem a competência de receber todas as denúncias que foram feitas, tem a competência de instaurar o processo ético e tem a competência também de propor o julgamento desse processo ético. Então, essas são 3 competências também. Tem outras competências também. Além dessas que Vossa Senhoria citou, ainda tem outras, mas eu estou contemplada com a sua resposta. Muito obrigado, deputada Luzia Toledo. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelas. Quero saudar o Valcir Gonçalves da Silva, quero saudar a Cleidiane, em nome dela, saudar toda a família, importante estar presente nesse momento, com certeza que ficará marcado na história do serviço público, do Valcir. Vou fazer apenas uma pergunta, conforme tem feito para todos os candidatos. De que forma poderá o gestor público garantir a transparência da gestão fiscal na administração pública? Perfeitamente, deputado. Quer que eu repita? Falei rápido? Não. Obrigada. De que forma o gestor público pode garantir a transparência no serviço público? Transparência tem um significado muito importante. Transparência não é simplesmente divulgar dados. Transparência não é simplesmente falar que está fazendo isso ou aquilo. Transparência é divulgar dados, falar o que está fazendo e, principalmente, chamar a sociedade para debater aquilo que está acontecendo. É obrigação, hoje, publicar o relatório de gestão fiscal. Se alguém for no site do Tribunal de Contas, transparência, lá tem um relatório de gestão fiscal. Se for no site do governo, transparência, relatório de gestão fiscal. O que tem lá são dados. Não há transparência lá. Transparência é você
mostrar o que você fez e comprovar o que você fez. Então, o relatório de gestão fiscal, parte pessoal, faz um comparativo de índice. Simplesmente isso. Está atendendo a legislação? Sim. Está atendendo a sociedade? Não. O cidadão comum, que entrar no site e tentar interpretar aqueles dados, não vai conseguir. Então, lá teria que estar dizendo, estamos contemplando a lei de responsabilidade fiscal, estamos atendendo, temos 571 servidores, que é o caso do Tribunal de Contas, e gastamos quase 7 milhões de despesa com o pessoal mensal, maior do que o PIB de Cariacica. Obrigada, Valcir. Com a palavra, deputado Euclério Sampaio. Senhor presidente, eu quero que o senhor tenha paciência comigo, hein? Senhor Valcir, inicialmente eu quero saudá-lo e saudar toda a sua família, sua mãe, sua esposa, seus parentes, seus amigos. Eu confesso que... O senhor é policial ainda, né? Está à disposição da CGE? Não. Eu confesso que o senhor começou me agradando muito. Tropeçou um pouquinho, mas eu acho que talvez tropeçou porque todo mundo quer agradar o ex-imperador do Estado, governador Paulo Artung. Mas o senhor demonstrou que tem todas as qualidades para ser um conselheiro. Porque no Estado todo mundo acha que para ser alguma coisa tem que agradar o ex-governador Paulo Artung. Mas o senhor demonstrou que o senhor conhece a fundo tudo aquilo que precisa se saber para ser um bom conselheiro. Porque o senhor falou sobre a excelência do serviço público. Mas quando ligou o nome do ex-governador à excelência do serviço público, ao ex-governador Paulo Artung, aí que eu falo que o senhor tropeçou. Porque o ex-governador deixou um posto fantasma que gastou só em obras mais de 25 milhões, sem falar em desapropriações. Um posto fantasma que não tem nada lá. Deixou um elefante branco de um Cais das Artes que gastou centenas de milhões, enquanto o povo está morrendo por falta de saúde, por falta de segurança. Eu fui policial, eu sou policial aposentado, e chega no hospital, sabe que é uma pessoa chegar no... Não, senhor presidente, eu pedi uma paciênciazinha. Eu vou ter, deputado Euclério, tá? Até porque Vossa Excelência tem 6 minutos. Não, agora, eu sei, mas eu não falei nenhum ainda. Eu gostaria de se ater às Não, eu perguntas. sei, eu vou fazer a pergunta aí, eu vou fazer uma pergunta só. Eu já não vim dia nenhum aqui. Eu quero que o senhor me dê, uma vez na vida, eu quero ter uma prioridade, tá, senhor presidente? Eu um candidato que tem potencial para ser conselheiro. Sim. Tá bom, senhor presidente? Você vai ter o prazo de 6 minutos, pode tá bom? concluir e fazer a pergunta dentro dos tá. 6 minutos. E o povo morre nas filas e nos corredores dos hospitais, não tem segurança, não tem saúde. Então, o erro do senhor foi ligar a excelência do serviço público. Não estou dizendo que não houve benefício para o Estado, não, na gestão dele. Mas é um homem que fez muitas mazelas e que fez um governo sob a égide do medo. E eu me lembro de um personagem, Gengis Khan, o senhor já ouviu falar, e que tem uma música que diz que dominou a China, o Afeganistão e o Irã. Ele dominou todo o estado do Espírito Santo sob a égide do medo. Não me dominou não e nem vai me dominar. O senhor está entendendo? Mas não se vincule a esse homem, não. Não tenho nada contra ele, não tenho mágoa, porque eu fui eleito, eu me ajoelho para Deus. O senhor está entendendo? O senhor tem todo o potencial e realmente o senhor representa bem o serviço público, porque o senhor demonstrou que o senhor tem qualidade. A minha pergunta é unicamente, o que o senhor acha de um gestor público
contratar ou fazer licitação para uma obra pública, gastar todo o dinheiro que foi desempenhado e essa obra não ser executada. O senhor, como conselheiro, o que o senhor avalia? Só essa pergunta, senhor Valcir. Perfeitamente, deputado. Vossa Excelência foi muito incisivo no seu ponto de vista. Quero só colocar uma observação. Não estou me vinculando ao ex-governador Paulo Hartung. Simplesmente, ele é uma pessoa que mostrou estar interessado no serviço público de qualidade. Não julguei os seus atos. Certamente. Não estou me vinculando ao ex-governador. Assim como não me vinculo ao atual governador. Só responder minha pergunta, por favor. O que eu acho de uma obra pública faraônica? Praticamente é isso. Não, o que o senhor acha de um gestor que contrata uma obra, efetua o pagamento dela, de toda a obra contratada, e essa obra não é realizada? Perfeitamente. O que deve acontecer com esse gestor público? Perfeitamente. Maioria das prestações de contas que são apresentadas no Tribunal de Contas, elas são aprovadas. Pois eles só olham a parte legal. O que deve acontecer com o gestor público que não cumpriu a essência, entregar aquele serviço público? O Tribunal de Contas tem as suas atribuições e ela deveria ser aplicada. Deveria, deputado, abrir processo de improbidade, se for um governador, um processo de responsabilidade. Conseguiria o Tribunal de Contas fazer isso sozinho? Não, depende também dessa casa. Isso em âmbito estadual. Depende também das câmaras legislativas em âmbito estadual. Então, o que deveria ser feito, a lei já nos fala o que deveria ser feito. O que é feito, vocês, Vossas Excelências, que nos dizem o que foi feito até hoje no Estado do Espírito Santo. Então, uma coisa é o que deve ser feito. A lei nos fala, ela é clara. Outra coisa é o que foi feito. O que foi feito é o sentimento que o senhor passou para a gente aqui agora, que gostaria que deveria ser ao contrário. Obrigado, senhor Valcir. Exatamente. Obrigado, senhor presidente. Deputado Euclério Sampaio. Eu, não tendo mais bem efetivo para essa pergunta, gostaria de passar a palavra ao deputado doutor Hércules. Senhor presidente, candidato, pesados colegas, candidato Valcir, parabéns pela sua apresentação, sua luta, sua disposição, seu conhecimento técnico. Foi muito importante sua apresentação preliminar. Fiquei muito satisfeito com o que ouvi do senhor, sua luta, seu sonho de chegar ao Conselho de Contas do nosso Estado. Gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Quais são as principais atribuições do corregedor do Tribunal de Contas? Perfeitamente. O corregedor do Tribunal de Contas, ele é o guardião da ética no Tribunal de Contas. Então, ele é responsável por receber e propor as punições éticas no âmbito
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Por exemplo, uma denúncia sobre qualquer conselheiro ou sobre qualquer servidor, quem vai decidir pela sua continuidade ou pela abertura do processo ético será o corregedor do Tribunal de Contas. Então, ele é o responsável, é o guardião, é a pessoa que vai dar continuidade ao processo ético ou não. Todavia, quando ele recusar a dar continuidade a um processo ético, ele tem que fundamentá-lo e encaminhar para o plenário para decidir sobre o arquivamento, ou não. Perfeito? Muito obrigado. Vou fazer só mais uma pergunta. Já vi que o senhor tem conhecimento técnico apurado. Vou fazer só mais uma pergunta. As contas, quando chegam ao Tribunal de Contas, ela tem as etapas para serem apreciadas. O processo que tramita perante o Tribunal de Contas, eu queria que o senhor me dissesse as principais etapas dessas contas, como elas chegam, como elas vão ser encaminhadas. Perfeitamente. Prestação de contas em geral. Ela é encaminhada pelos ordenadores de despesa ao Tribunal de Contas, na pessoa do seu presidente. Todavia, quando chega ao tribunal, elas são direcionadas para as comissões ou casas, lá eles têm um nome específico, as casas específicas de análise. Então, ela vai ser instruída e vão ser analisadas. E, por final, vai para o plenário para ser julgadas regulares com ressalva ou irregulares. Ok, obrigado. Naturalmente, o senhor respondeu que o primeiro passo seria a instrução técnica. E depois, então, os pareceres do Ministério Público, apreciação e julgamento e os eventuais recursos também que poderiam ser apreciados. Só essas duas perguntas que eu queria fazer e agradecer e dar os parabéns ao senhor também, que o senhor seja feliz e que a Assembleia possa escolhê-lo como um conselheiro. Seria o esplendor. Muito obrigado, deputado Dr. Hércules. Nós passamos às considerações finais. A pedido dos deputados, eu passo, em primeiro lugar, as considerações finais ao candidato Dr. Valci Gonçalves da Silva. Por 3 minutos. Obrigado, Vossa Excelência. Gostaria de agradecer novamente a todos que estão presentes e dizer que estou muito feliz por estar hoje aqui disputando ao cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Estou feliz também porque encontrei aqui o professor João Alfredo, que foi meu professor na aula inaugural da UFES, lá em 1999. Deputada Luzia Toledo, que esteve presente na minha monografia em 2004. Você não deve lembrar disso. E na minha monografia eu falava exatamente sobre ética. Então, o meu crescimento profissional ele vem pautado na ética. E como eu coloquei no meu discurso, nos meus 34 anos de serviço no Tribunal de Contas, pode ter certeza que serão 34 anos pautados na ética. E eu não estou falando na ética, somente ética profissional, que resume-se a um código para aplicar
no âmbito de uma instituição. Eu estou falando da ética na vida em geral. Quando eu falei que eu tenho orgulho de ser servidor público, é porque eu acredito fielmente nisso, que para ser servidor público tem que servir às necessidades da sociedade. Então, o meu jeito de viver é sempre direto. Pedi desculpa há pouco ao deputado aqui do lado, que eu fui direto na minha resposta. Às vezes a gente tem que ser um pouco direto mesmo, para não deixar subentendido o que a gente está falando. Porque no campo ético não tem, eu acho que é isso. Não, eu tenho certeza que eu vou seguir o caminho ético. Mais uma vez, obrigado a todos. Obrigado, candidato doutor João Valci Gonçalves da Silva. Com a palavra, o deputado Zé Esmeraldo, para suas considerações finais. Tudo ocorreu de acordo com o que foi planejado anteriormente. Gostaríamos que tivesse mais um candidato para que fosse sabatinado. Na verdade, nós poderemos sabatinar por dia 3, com tempo de sobra, e nós já poderíamos ter avançado um pouco mais. Então, eu tomo a liberdade de solicitar ao presidente, a Taide, e aos demais membros efetivos e que participam aqui, independente que seja efetivo, no caso do doutor Hércules, que faça o convite. Em vez de convidar 3, faça o convite para um pouco mais, para 5, porque sempre tem alguém que falta. E isso atrapalha os trabalhos. O bom de tudo isso, deputado, é que ninguém vai poder dizer que essa comissão não foi tranquila, não aceitou os requerimentos, muito pelo contrário, todos os requerimentos que foram feitos aqui foram aceitos, inclusive repetidos, mas é importante que o candidato também venha aqui nesta Casa de Leis. Eu não faltei nenhuma sessão, não sou de faltar, fiz todas as minhas perguntas que eu tenho que fazer, são 3, 3, respeito quem faça uma, respeito quem faça 2, cada um tem o seu pensamento, mas eu vou fazer sempre as minhas 3 perguntas. Como até agora nós sabatinamos, se não me falha a memória, 11 a 12, 13, então foram, na verdade, 39 perguntas feitas por esse deputado àqueles que se inscreveram para ser sabatinados pelos membros efetivos e não efetivos da Comissão de Finanças. É isso que eu tenho a dizer. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, a deputada Luzia Toledo. Gostaria, nesse momento, ao término dessa sabatina, de cumprimentar o senhor Valci Gonçalves da Silva, que ouve-se com propriedade durante a sabatina. Quero também cumprimentar o presidente, deputada Taide Armani, que desde a primeira sabatina vem conduzindo esta comissão com
competência, determinação e com muito respeito a todos os sabatinados e sabatinadas e também aos deputados que compõem esta comissão e aos deputados que poderiam estar aqui, além de doutor Hércules, poderiam estar aqui mais 5, 6 deputados e teriam o mesmo tratamento, porque eu já participei várias vezes de comissão que não era membro da respectiva comissão e, no entanto, eu tinha a mesma condição dos demais. Mas quero dizer que eu estou contemplada, presidente. Eu acho que nós tivemos uma manhã de trabalho, um trabalho tranquilo. Saímos daqui com a nossa consciência tranquila, né, e leve do dever, mais uma vez, cumprido. Muito obrigada. Obrigado, deputada Luzia Toledo. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornelas. Contemplada. Com a palavra, a deputada Euclério Sampaio. Senhor presidente, não, só saudar o senhor Valci, e dizer que ele não tem nada que pedir desculpa, mesmo porque ele se portou de forma natural e normal e respeitosa para com todos os deputados. E só isso, senhor presidente, e eu me sinto contemplado no restante. Obrigado. Obrigado, deputado Euclério. Com a palavra, deputado Hércules. Suas considerações finais. Obrigado. Quero dar os parabéns ao candidato Valci e dizer, candidato, que, noutros tempos, nenhuma sabatina, nenhuma, fora feita com perguntas técnicas aos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas. Todas perguntas, aliás, às vezes nem perguntas, foram só elogios, só jogar flores no candidato que já estava com a carta marcada, que seria o conselheiro, o futuro conselheiro. Então, o senhor não deve nada a ninguém, não deve à Assembleia, não deve a ninguém, deve a sua competência, a sua dedicação, sua preparação, o seu estudo para ser um bom candidato a conselheiro e um candidato que não tem vínculo político com ninguém, que não tem mandato com ninguém e que, se for escolhido, com certeza terá serenidade, equilíbrio para julgar as contas de qualquer ordenador de despesa. Parabéns, obrigado. Obrigado, deputado Hércules. Eu gostaria também de agradecer ao doutor Valci Gonçalves da Silva pela sua explanação e dizer que o Poder Legislativo está cumprindo a sua parte por parte dessa comissão. Reconheço que, exclusivamente, a Comissão de Finanças é um órgão técnico e não político. E o trabalho técnico nós estamos fazendo com todos os candidatos para depois entregar à presidência da Casa um parecer técnico de todos os candidatos que foram inscritos para ser conselheiro do Tribunal de Contas. Não compete a mim o julgamento desse plenário sobre esse ou aquele candidato, e sim a gente está procurando fazer o meu trabalho da melhor maneira possível, é o que nós estamos procurando fazer à frente dessa comissão. Espero que a gente tenha dado essa tranquilidade a todos os candidatos. Estamos aqui respeitando o ato constitucional, certo? O ato do regimento interno dessa casa, no que diz a respeito da indicação dos conselheiros do Tribunal de Contas. Espero que a Assembleia tenha a competência depois, no seu plenário, para decidir aquilo que ela achar melhor. Não posso responder por isso. Gostaria de agradecer a Vossa Excelência. Muito obrigado
que Deus ilumine, né, Vossa Excelência em todos os seus caminhos, principalmente colocando como Vossa Excelência colocou, que faz aquilo que ama e que gosta. Eu faço aquilo que amo e gosto. Gosto de ser político e me orgulho de ser político. Se existe a má política, infelizmente, eu vou fazer o quê? Eu tenho que ter paciência nesse sentido. Agora, todas as vezes que procurei tomar certas atitudes dentro da política, a tomo de cabeça erguida, com muita tranquilidade, e o povo, que julga nós depois, viu? O deputado Zé Esmeralda, o deputado Erco, é o povo que julga o político. O ano que vem tem novas eleições de novo, é o povo que vai julgar a atitude desse ou daquele deputado. Eu não tenho dúvida disso, como é o povo que julga as pessoas que trabalham no serviço público. Antes de terminar essa sessão, eu gostaria de parabenizar a deputada Luzia Toledo. Ela está fazendo uma campanha, e por isso deixou essa rosa aqui comigo, sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha sobre a prevenção do câncer de mama. E eu queria parabenizar ela e todas as pessoas que estão nesse trabalho. Gostaria de convocar a candidata Tânia Maria Pires e Pinto, e Pinho, se está presente. Doutora Tânia Maria Pires e Pinho não está presente. Segundo a assessoria dessa comissão, ela se encontra em Pinheiro, mas eu não poderia deixar de convocá-la. Quero também convocar para a próxima sessão, amanhã, às 13 horas, o candidato Walter Conde Filho e o candidato Adaíso Fernandes de Almeida, bem como a candidata que faltou, não? Hoje, a Márcia? Não. A Márcia não. A Márcia é para terça-feira que vem. O Jefferson. E também o candidato Jefferson Luiz Alves, que eu convoco eles para a sessão extraordinária que será amanhã, às 13 horas, nesse mesmo plenário. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrado os trabalhos dessa comissão e convido aos senhores membros para a próxima, que será extraordinária, dia 2 de outubro, às 13 horas, dia quarta-feira, no plenário de Seu Cardoso, dessa Casa de Lei. Muito obrigado a todos e a todas e uma boa tarde a todos. Obrigado. Você acompanhou ao vivo pela TV Assembleia o 5º dia de sabatina de candidatos indicados à vaga de conselheiro do Tribunal de Contas do Espírito Santo. 3 candidatos estavam previstos para a sabatina de hoje, mas apenas 2 foram ouvidos. Isso porque a candidata Márcia Jaco Freitas pediu dispensa da sabatina de hoje e de amanhã por motivos pessoais. Ela deve ser ouvida na próxima semana. Nós vamos para mais informações direto no plenário de Seu Cardoso com a repórter Larissa Lacerda. Larissa. A deputada estadual Lúcia Dornelas, integrante da Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, participa dos trabalhos de realização das sabatinas. Deputada, como a senhora avalia esse 5º dia de arguição aos candidatos? Hoje é o 5º dia, o 13º candidato a ser arguído. Está sendo um momento rico para toda a Assembleia Legislativa, também acredito para os telespectadores em geral do nosso estado do Espírito Santo, porque tem passado por aqui belíssimos candidatos com capacidade técnica, administrativa, que são ex-servidores públicos, servidor público. Então está sendo um momento muito rico para todos nós, para a sociedade capixaba, para nós deputados e também para os candidatos a conselheiros. Foi um dia proveitoso, tivemos 2 candidatos com bastante capacidade técnica e nós achamos que esse momento ficará marcado na história capixaba. E quais as expectativas para os próximos dias? Nós temos ainda o 13º, temos ainda vários candidatos, hoje faltou uma candidata, a expectativa é as melhores possíveis, A cada sabatina que nós realizamos, a gente aprende a cada dia mais, então assim, está sendo um momento muito rico. Obrigada, deputada, pelas informações. Gabriela, é com você.
Obrigada, Larissa. A TV Assembleia encerra aqui a transmissão da sabatina de hoje e já deixa o convite para a próxima sabatina, que será nesta quarta-feira, amanhã. Estão previstos mais 3 candidatos. São eles: Walter Conde Filho, Adaílson Fernandes Almeida e Jefferson Luiz Alves. Continue com a nossa programação. TV Assembleia, Canal Cidadão.